Olá pessoas eternas, sejam bem-vindos ao canal Segredos Eternos e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à série de vídeos sobre inveja aqui no canal A Carne Fede, é o nome da série. E basicamente hoje a gente vai dar continuidade à parte 2 do vídeo Não fale seus planos e projetos para qualquer pessoa. Não fale seus planos e projetos para ninguém. Então a gente vai ver agora o respaldo bíblico da Antiga Aliança com base nesse assunto. Eu sou Douglas Carvalho, seja portanto bem-vindo, se aqui é a primeira vez que você está aqui, ao canal Segredos Eternos. Roda a vinheta. Então, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai tratar da parte 2 sobre a questão de não falar para todo mundo dos planos e projetos que Deus tem para a sua vida particular. E muitas vezes você acha que a Bíblia não tem ensinamentos desse sentido. Muitas pessoas, inclusive aqui no YouTube, se você pesquisar, vão falar sim sobre a questão da inveja, vão falar da inveja da perspectiva natural, mas aqui a gente tem um embasamento bíblico e espiritual da coisa. E no vídeo de hoje, na parte 2, você vai ver que desde a Antiga Aliança existiam questões sim relacionadas a esse assunto e que é necessário que você entenda, portanto, que desde a Antiga Aliança quanto na Nova Aliança, a Bíblia dá respaldo sim, que você deve calar sua boquinha, fazer seus planos e projetos em particular com Deus e só no devido tempo você anunciar às pessoas aquilo que você está planejando fazendo. Antes de nós darmos continuidade ao vídeo, eu te peço uma única coisa, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque assim você vai receber mais notificações relacionadas ao tema e outros correlacionados a ele. E além disso, dá o teu like, porque o YouTube começa a recomendar esse material, desse vídeo, para outras pessoas também serem abençoadas. E deixa aqui no comentário o que é que você achou do vídeo, particularmente se você é um tipo de pessoa tagarela que fica falando seus planos para todo mundo, e se os seus planos realmente deram certo ou não depois que você falou os seus projetos aí para as pessoas em geral. Então vamos ao vídeo. Então, o embasamento bíblico para a Antiga Aliança é justamente a questão de Neemias. Neemias foi uma das pessoas mais citadas sobre esse assunto quando se trata de Bíblia, porque basicamente a cidade de Jerusalém foi destruída, foi completamente dizimada, e Neemias, ele tinha no coração reconstruir toda aquela cidade, começando pelo próprio portão da cidade. Então veja, Neemias ele tinha um projeto, ele tinha um plano, e a Bíblia diz que ele orou a Deus em relação a isso. Antes de ele falar com qualquer outra pessoa, ele orou a Deus para restabelecer a cidade santa. Então, ele tinha um projeto que veio do céu, que estava também alinhado com o coração de Deus, mas até então ele não tinha falado isso para ninguém, a não ser quando o próprio rei, a que ele servia numa terra distante, começou a perceber que o comportamento dele estava um pouco diferente do habitual. E o rei perguntou o que estava acontecendo com ele. Ele disse: olha, Senhor, como é que eu posso estar alegre ao saber que os meus próprios familiares, a própria terra dos meus familiares foi completamente dizimada? Nesse contexto, o rei ele começou a questioná-lo o que poderia fazer em favor dele e se aquilo seria viável, em quanto tempo ele iria realizar aquela tarefa de reconstrução da cidade dos seus pais. Então veja, o projeto que Deus colocou no coração de Neemias, ele envolvia também uma questão de honra, porque ele tinha na intenção do coração dele a intenção de poder honrar a memória dos pais dele, que foi destruída juntamente com aquela cidade. Então, nesse contexto, o rei ele deu sim um aval para que ele pudesse fazer esse projeto e a execução desse projeto, mas ele requeria um intervalo de tempo específico para essa tarefa. Então veja, quando Deus te dá um projeto, ele vai te dar uma visão, ele vai te dar uma orientação, mas ao mesmo tempo ele vai requerer de você um intervalo de tempo para o cumprimento dessa visão. E se você vacilar, você vai começar a falar isso para todo mundo e você vai gastar em parte esse tempo, que é tão precioso. Então, é a intenção de Deus que você comece a remir o tempo. Ou seja, você comece a ter a visão bem clara diante dos seus olhos, mas ao mesmo tempo você possa saber exatamente quanto tempo é necessário para o cumprimento daquele projeto específico. Enfim, a Bíblia diz que quando ele foi restabelecer a cidade, ele estava acompanhado dos próprios amigos. E mesmo assim, ele não anunciou o projeto de Deus para os próprios amigos. Então isso quer dizer algo muito interessante. Isso quer dizer que mesmo aquelas pessoas mais próximas de você, a Bíblia dá sim respaldo que você não deve anunciar antes do tempo determinados projetos que Deus deu para você em termos de visão. Não é que seus amigos vão ter inveja de você, pelo contrário, é que quando você anuncia antes, esses próprios amigos, sem intenção maligna, eles podem, por exemplo, anunciar para uma pessoa errada o seu plano e projeto. E com base nisso, chegando aos ouvidos errados, você pode sim ser prejudicado. Então,
Nesse contexto bíblico, a gente está percebendo o seguinte: planos e projetos de Deus devem estar a 7 chaves no seu coração. E aqui na continuação da narrativa, a gente percebe que ao chegar nos ouvidos errados, Sanbalate, Tobias e a galera lá, você pode ler na íntegra na sua Bíblia, eles começaram a praguejar em relação a Neemias. Quem é esse que se levanta? Quem ele acha quem ele é para fazer um nível de projeto dele? Ele acha mesmo que Deus está com ele? E começaram a afrontar Neemias. Então veja, nesse percurso, quando alguém sabe de um plano de projeto seu e é a pessoa errada, essas pessoas elas vão fazer de tudo para que aquele plano e projeto dê errado mesmo. Então, biblicamente, espiritualmente falando, a gente tem respaldo sim para dizer, olha, tem um plano e projeto, coloca esse plano e projeto em 7 chaves, porque envolve também espiritualidade para o cumprimento dele. A gente sabe, para um projeto e plano ser executado, é necessário a sua ação, é necessário que você se mova, é necessário que você tenha ações correspondentes àquilo que é necessário para ser realizado. Mas por trás disso, no vídeo de hoje, você está entendendo que existe uma questão espiritual por trás e ela envolve inveja. Porque gente invejosa, como nesse contexto aqui de Neemias, a gente vê que são tipo de pessoas que, mesmo sabendo que é um projeto louvável, mesmo que é um projeto que glorifica o nome de Deus, esse tipo de pessoa vai sempre querer colocar água, vai querer abafar aquele plano e projeto que Deus colocou no teu coração. A Bíblia diz o seguinte: cheguei a Jerusalém depois de 3 dias de permanência na cidade, levantei-me durante a noite e saí com alguns dos meus amigos. Todavia não compartilhei com ninguém o que meu Deus havia entusiasmado o meu coração para que eu fizesse por Jerusalém. Não levei animal algum, a não ser aquele que eu montava. Então veja, o contexto aqui de Neemias nos dá pistas essenciais do que se deve ser feito. A Bíblia diz que foi na calada da noite que ele foi, juntamente com seus amigos, montado apenas em um animal. Se ele fosse com mais de um, ficava evidente que ele ia fazer algo adicional. Então, para não dar pistas, eles foram montados somente em um animal e mesmo assim durante a noite, aparentemente apenas para um passeio. Então, veja, aqui a Bíblia respalda que mesmo para os amigos dele, ele não anunciou antes do tempo aquele plano e projeto de Deus tinha colocado no coração dele. Então, essa é uma pista, primeiro, essencial para a sua vida prática cotidiana hoje. Porque quando você anuncia para um amigo, como eu falei anteriormente, esse amigo pode anunciar esse plano e projeto para alguém indevido, mesmo que esse seu amigo não tenha intenção ruim no coração dele. Ele só está anunciando algo que é novo, uma novidade. Pessoas gostam de falar sobre novidades. Então você tem que ter cuidado nesse aspecto. Mas o principal e o segundo aspecto é em relação às pessoas que se levantam para não apoiar uma visão que Deus dá para você. A Bíblia continua dizendo assim, o seguinte: quando Sanbalate tomou conhecimento sobre a obra de restauração das muralhas que estavam implementando, ficou irado, ridicularizou os judeus e na presença dos seus compatriotas e dos grandes líderes de Samaria exclamou: o que aqueles fracos judeus estão tentando fazer? Será que conseguirão se fortalecer? Irão ainda oferecer sacrifícios? Serão capazes de terminar o que iniciaram em um só dia? Talvez até possam ressuscitar pedras de construção dos montes de escombros e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, acrescentou: mesmo que soergam uma só raposa, derrubará esse muro de pedras. Então veja, aqui você vê um contexto de pessoas que, ao saberem da novidade, as palavras que foram lançadas no reino do Espírito por essas pessoas só foram palavras negativas. Palavras que em si desencorajam, palavras que em si não apoiam a visão, desmerecem uma visão. Mas a Bíblia diz, queridos, que se Deus é por nós, quem será, pois, contra nós? Então, mas eu quero que você entenda o seguinte: é necessário usar a sabedoria a seu favor. E sobre sabedoria eu coloco aqui um vídeo correlacionando esse assunto com esse, que é essencial para que você tenha sucesso, inclusive nessa área, de não anunciar para qualquer pessoa os planos e projetos que Deus colocou em seu coração. Então, nesse contexto, a gente vê que, contrário à visão de Neemias, existiam sim pessoas que já estavam prontas para o ataque, prontas para não só desencorajá-lo em palavras, mas fazer de tudo, inclusive por meio de ações, para incriminá-lo, para dizer que estava contra o reinado do rei lá. Então, existem sim pessoas, queridos, no mundo que não apoiam não somente uma visão, mas não querem ver o seu sucesso.
Então no vídeo de hoje você entendeu basicamente que um dos princípios espirituais sobre a inveja, e aqui eu coloco novamente a playlist sobre esse assunto, tem portanto uma variedade de vídeos somente sobre esse assunto, a primeira obra da carne que eu trago aqui no canal para que a gente possa mortificá-la e possa avaliar primeiro se você é invejoso, conhece também pessoas invejosas, então dá uma olhada nessa playlist que eu coloquei aqui em cima. E eu quero que vocês saibam através desse vídeo que desde a antiga aliança existia, portanto, essa percepção espiritual de que você não deve falar para todo mundo aquilo que Deus colocou no teu coração, mas a gente também tem um outro vídeo aqui no canal que você pode também acessar relacionado ao tema, só que na nova aliança envolvendo o próprio Jesus. O próprio Jesus, ele teve um projeto, um mega projeto dele ameaçado. Se ele não tivesse fundamentado na palavra, ele poderia ter caído, certo? Então nesse vídeo eu explico direito sobre isso, e agora você tem uma ênfase que tanto na antiga aliança quanto na nova aliança, planos e projetos de Deus no seu coração devem ser guardados às 7 chaves. Então, eu sou Douglas Carvalho, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, compartilha com quem você ama, dá o teu like para promover esse trabalho, e eu quero que você saiba que você é mais que um número, você é melhor de Deus. Shalom!